Gente, olha isso. É a janela e a parede de quem mora em Canela e região. Bem-vindos ao dia 22 desse desafio desafiante 30 ideias, 30 dias. Hoje eu vou falar, sei lá, vou bater um bate-papo com vocês aqui. Trouxe um cafezinho. Prepara um café aí, dá um pause e vamos conversar. Falando sério. Gente, gostei dos comentários no Instagram e no YouTube do último vídeo. Cafezinho fresquinho. Vou me queimar aqui. Sério, parece que os vídeos que eu tô mais reclamando da vida... Não reclamando da vida, mas os vídeos que eu preciso mais de um colo é os vídeos que mais vocês comentam. Vocês são muito fofos. E ou talvez porque vocês se identifiquem com algumas reclamações minhas, né? Não sei. Daí é contigo. Mas o último vídeo, né, do dia 21... Tô fazendo barulho aqui. Deixa eu só mexer o açúcar. Sim, eu queria não tomar café com açúcar, mas, né, vamos lá. Quem não lambe colherzinho? Esse Sibeli sem noção. Gente, eu tomo café, viu? Parece que eu tomo outras coisas, mas não é só café mesmo. Então, o último vídeo que eu pensei que ia ser um cocô, sabe? Tipo assim, meu Deus, que... Não vou falar palavrão que minha mãe vê esses vídeos, tá, mãe? E... pensei que ia ser muito ruim, assim, que todo mundo ia achar... Nossa, que guria, nada a ver. Tá, ok. Talvez algumas pessoas que tenham visto podem ter achado isso e não comentaram. Muito obrigada por não comentar. Quer dizer, pode até comentar, mas... Ok, pode até comentar se quando não gostar, gente. Tá, tudo bem, eu vou fortalecer aqui meu ego. Mas, enfim... ao contrário, né, de receber as críticas, eu recebi muitas mensagens de apoio e foi bem legal, assim. Então eu resolvi continuar nesse estilo meio cru, né, porque eu acho que, não que os outros vídeos que eu elaboro mais, assim, faço roteirinhos, ceninha, não sejam verdadeiros também, sabe? Porque eu me preparo bastante pra isso. E falo com a minha verdade também. Mas enfim, eu vou testando, né, qual é a melhor forma. E pode comentar também qual é o vídeo que vocês gostam mais. Se é esse, assim, mais conversa com café. Ou se é um mais certinho. Tipo, blá, 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 blá. Enfim. E, um dos comentários que eu... Deixa eu dar um gole sendo que isso aqui esfria, que eu odeio café frio, gente. Credo. Um dos comentários que eu queria comentar aqui foi da Fenegrão. @Fenegrão no Instagram. Que ela até comentou assim, ela é uma colega do Decola. Ela comentou assim, nossa, algo do tipo, nossa, ter começado esse desafio, que ela também tá fazendo 30 ideias, 30 dias dela, ter começado esse desafio no período de Mercúrio retrógrado foi a pior escolha. Daí eu, assim, eu não entendo nada de astrologia, tá? Confesso. E eu já tinha escutado esse tal Mercúrio retrógrado esse ano, nunca tinha escutado antes. E numa dessas situações de... alguém falando nessas situações, assim, de tensão. E daí eu até fui pesquisar um pouco sobre, mas... confesso, assim, que a astrologia não me... pelo menos ainda, né? Não me cativa tanto, assim, eu não... ou não entendo, né? Vai saber também. Mas não me interesso muito por, sabe? Eu ando... mas eu li lá, enfim, que era... uma ilusão de ótica, né? No site que eu vi, né? Não sei se é no site confiável também, eu só dei uma googlada. E que era uma ilusão de ótica ali que tem a ver, então, com o planeta Mercúrio, né? Que ele... algum tipo de energia que ele estaria nos emanando. Enfim, alguém que entenda mais de astrologia pode me explicar. Não tem problema, que eu confesso que eu sou ignorante nesse assunto. Mas, daí, eu me lembrei e... o que eu tava falando... não, eu queria dizer que eu tenho estado meio cética em relação a isso, sabe? Em relação a assuntos que não tenham
Eu não sei por que eu mudei, sabe? Mas antigamente eu era mais. Eu acreditava mais nas coisas, assim, sem questionar tanto para esse lado mais racional. E ultimamente, nos últimos anos, eu tenho questionado e precisado de uma comprovação mais racional, mais científica. E com essa minha argumentação, eu não quero. Como é que eu vou dizer? Eu não quero ofender ninguém que não acredite nisso, que, tá? Sei lá, é o que eu tenho sentido, assim, eu ando bem cética, não sei porquê, enfim. E tanto que o, o assunto sobre meditação, eu só tive o interesse e comecei a meditar depois que a Renata Capai, dentro do Decola Lab, trouxe aquela explicação científica, né? Tipo, neurocientífica, de como a meditação vai estar ativando o nervo vago, né? Vai estar com a respiração calma, vai estar levantando, né? Ou movimentando o diafragma e com isso ativando o nervo vago, que vai enviar um sinal para o cérebro, os hormônios, blá blá blá. Então, assim, eu só me interessei porque aquilo, essa explicação científica fez sentido para mim. Então, os estudos que eu tenho feito aqui nos últimos tempos, né, assim, tanto no Decola como outros estudos que eu tenho feito, eu tenho precisado muito dessa. Alguma coisa até pode ter uma coisa assim, um pouco holística, um pouco um sentido espiritual, assim. Não tanto religioso, tá? Mas um sentido mais assim, alguma coisa espiritual, mas não muito. Eu tô bem cética mesmo. Mas enfim. E daí, com essa história do Mercúrio retrógrado, eu lembrei uma coisa que eu queria conversar com vocês e que eu acho bem interessante. Ai, já tô esfriando. Meu Deus. É uma das coisas que tem relação com a chamada inicial desse vídeo, né? E também tem, eu acho, alguma relação com essa história do Mercúrio retrógrado, que é como o meio externo, né? Também a natureza, enfim, também vai ter a ver com a astrologia, como isso nos influencia, né? Não só os hormônios, né? Essa questão interna nossa vai nos influenciar nossas decisões e a nossa motivação, mas também o meio externo, né? Então no vídeo anterior eu comentei sobre os dias cinzas, né? E algumas pessoas no YouTube até comentaram e vieram também conversar em box que se identificam com isso, assim, que dias cinzas não é difícil, assim, achar alguma motivação, né? E poxa, essa chamada inicial que eu fiz, né, sobre a umidade, gente, olha isso, cara. Isso aqui é água condensando na minha janela. E isso vai ficar a semana toda. A previsão é desde ontem, tá? Assim. Domingo vocês viram, eu tirei umas fotinhos no parque, tava um dia lindo, maravilhoso. Depois começou a vir a neblina. E agora fica a semana inteira assim. As paredes aqui choram. Eu vi num site de climatológico, tá 93% de umidade, a umidade relativa do ar. Então, isso é uma das coisas que me irritam, porque eu passo um pano aqui, uma hora depois já tá tudo molhado de novo. Não tem estufinha que tire, né? Ainda não comprei o desumidificador potente para tirar o negócio, para tirar essa água, mas é horrível. Então, essa umidade, assim, demais. E também acredito, se eu morasse num lugar muito seco, também ia me irritar. Poxa, é difícil me agradar, hein, Spec? Mas enfim, ia me incomodar de certa forma. Tá certo que, como eu falei pra vocês, aquele dia lá que eu gravei, eu tava. Não falei pra vocês, mas eu escrevi em alguns comentários. Eu tava na TPM, né? Agora, primeiro dia do ciclo, estou plena. Que maravilha, né, gente? Mas enfim, voltando ao assunto. Minha mente macaca, que eu. Como é que é? Mente macaca, me chama, né? Vai. Eu tô precisando mais de meditação pra manter o foco. Mas essas coisas assim que nos afetam, né? Então a umidade, Mercúrio retrógrado, então, né? Enfim, alguns outros planetas também. Mas o que eu queria mesmo falar, trazer pra vocês, é a questão, um assunto que eu vi uma palestra do doutor, ele é médico, ele é formado pela USP, ele é médico e ele é essa parte da neurociência também ele estuda.
é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Uma vez eu vi, faz uns anos já eu vi uma palestra dele no YouTube e... Nossa, deu um golão. E ele faz um trabalho, uma pesquisa com a glândula pineal. E assim, ele particularmente tem... acho que ele é espírita, assim, ele tem ele pega esse conhecimento científico e também tem um lado espírita. Mas, enfim, eu gosto desse lado científico dele, né? Que daí nessa palestra ele conta que ele fazia o trabalho, assim, ele analisava as glândulas pineais das pessoas que morriam, que é uma glândula. Talvez depois eu ache algum slide aí e coloque. Fica aqui dentro da cabeça, lá do cérebro. Mas é como se fosse na região do terceiro olho, né? Pra quem tem usa essa terminologia também. Mas então essa glândula seria o grande laboratório, né? Ele que coordenaria os ritmos, né? E ele seria influenciado nessa glândula, ela teria a influência do que eles chamam como é que é? Zeitberg. Eu escrevo por aqui. Zeitberg. Que são alguns elementos que influenciam no ritmo, né? No ritmo do corpo, né? Ver a pessoa não tem roteiro, fala tudo errado. Dei uma pausa e fui lá pesquisar. O nome correto desse termo científico é Zeitgeber. Zeitgeber, um termo alemão. Zeit seria tempo, Geber seria doador, enfim. A melhor tradução seria um sincronizador. Então, esses Zeitgebers, é um termo científico para denominar esses elementos naturais que têm, que agem, né, que tem uma relação com o nosso ciclo, com os ritmos biológicos, né. Então, alguns exemplos de Zeitgebers, agora eu já falei mais certo, né? Zeitgebers. Bonito isso, né? Zeitgebers. Alguns exemplos seriam a luz, comer ou ficar em jejum prolongado, estresse, alguns tipos de remédio que tu vai ingerir, qual outro? Temperatura, né? Então, provavelmente, essa umidade que me irrita aqui deve ser um Zeitgeber. Não sei, mas eu tô achando. Eu tô aqui comprovando cientificamente minhas desculpas para me irritar com a umidade. Não, enfim, só para dizer, né, que esses fatores externos influenciam. Então, um dos mais estudados, assim, e são os Zeitgebers da luz, né? Por exemplo, o sol, a luz, a escuridão, né? Então, quando a gente... Por isso que é tão importante, assim, a gente ir no sol para a produção da vitamina D, né? Que na verdade vai estar... O que está por trás da vitamina D seria o hormônio da melatonina, que também é responsável por comandar o ciclo circadiano, que seria o ciclo de vigília do sono, né? Então é o que nos vai dizer, por exemplo, quando tem o sol, é o que vai nos dar a noção de tempo para a gente acordar, né? É sol, vamos acordar, né? Começa a anoitecer, então a gente vai ficando com sono. Então isso não é regulado por esses hormônios que são influenciados por essas alterações externas. Então, quando vai escurecendo, vai dando aquele soninho, né? Para quem não tem alguma alteração nesses sistemas rítmicos, né? Eu provavelmente tenho alteração, porque eu sinto sono na escuridão. Desculpa, eu sinto sono quando é dia e me sinto mais desperta quando é noite, mas eu acho que é por outros fatores de estresse que acabaram... Nunca estudei, nunca fui no médico pra isso, mas se for investigar a fundo, é meio desregulado por causa disso.
né? Outros fatores de estresse e até pelo tempo que eu trabalhei. 6 anos que eu trabalhei na noite, dormi em horários malucos. Mas enfim, fecha parênteses. Então, esses Zeitgebers, né, teria esse da, da luz, escuridão, e outros Zeitgebers, gostei de falar essa palavra, seria o Zeitgeber lunar, que essa glândula pineal, ela funciona como ela é um captador, assim, magnético. É isso que eu entendi. Que através da retina, na gente, o ser humano é através dos olhos, tá? Tem alguns animais que tem, por exemplo, tem a cabeça translúcida, né, que passa, que a nossa cabeça, ela é impermeável à luz, né, tipo, não passa a luz aqui até a nossa pineal, então a nossa pineal, ela capta essas interferências, seja da luz do dia, ou o magnetismo, por exemplo, da Lua, ou enfim, outras energias, sei lá, daqui a pouco até desse Mercúrio retrógrado, mas isso eu não sei, tá? Isso eu tô dando palpite. Mas enfim, da Lua e a interferência do Sol, da luz, isso já foi comprovado cientificamente, então posso falar que, ok. E no ser humano é captado através da retina, né, através dos olhos, e em animais que têm a cabeça translúcida, é captado através dessa membrana, né? Por exemplo, o peixe. O peixe tem a glândula pineal também. Os animais, enfim, tem. E como a cabeça do peixe é translúcida, não é captada através dos olhos, né? Mas enfim. Então, essa glândula pineal, ela captaria essas energias eletromagnéticas ou magnéticas e ela tem a capacidade, é muito foda essa glândula, sabe? E ela tem a capacidade de transformar essa energia magnética em energia neuroquímica, que vai daí produzir vários hormônios e enfim. A Lua, o Zeitgeber lunar, a ciência diz que ela é responsável pela produção dos hormônios sexuais reprodutivos. Então, tenso. É bem interessante estudar isso, assim. Eu ainda não tenho muita profundidade para falar muito, mas eu vou indicar para vocês essa palestra. Eu até vou ver novamente, porque eu vi faz uns bons anos, e eu só me lembrei dessa história por causa do comentário lá da Fernanda, no meu Instagram, sobre essa questão do Mercúrio retrógrado. Mas eu vou até estudar mais sobre isso, porque é bem interessante, sabe? E eu acho que tem bastante assunto. Dá pra se aprofundar bastante nisso, assim. Tanto pro lado científico, se assim você quiser, quanto até pro lado espiritual. Tem uma galera que estuda isso, essa questão da glândula pineal, e vai mais pro lado de, sei lá, de projeção astral, de mediunidade, né? Porque como essa glândula, ela tem essa capacidade de absorver magnetismo da Lua, então seria possível também captar outros tipos de magnetismo e outros tipos de energias, né? Daí estaria entrando para um outro ramo, assim, um ramo mais da parapsicologia, enfim, mas não é isso que eu quero falar aqui, né? Eu curto mais essa parte mais científica, assim mesmo, que eu acho muito interessante, assim, estudar sobre as coisas que nos afetam. Até pra... Não sei se é como uma desculpa, mas pra entender um pouco, assim, porque que às vezes... Eu pesquiso isso pra mim, assim, mas por isso eu tô compartilhando que daqui a pouco pra ti também pode ser legal, sabe? Porque às vezes a gente acorda e tá se sentindo... Meu Deus, como que eu vou enfrentar esse dia, sabe? Por que eu tô assim? E daí às vezes a gente se sente culpado, assim, porque, poxa, a vida é linda. E nem sempre a gente consegue achar a vida linda como ela é, sabe? Então, às vezes não, sempre eu gosto de pesquisar isso para entender e para ver como eu posso estar lidando da melhor forma com isso, assim, como passar por isso da melhor forma. Então, que nem a questão lá do diagrama menstrual lunar, que eu comecei a anotar e tô anotando todo dia, é uma das coisas que tá me ajudando a
estabelecer esses padrões e principalmente ver, assim, que não é... Poxa, que nem ontem. Hoje é meu primeiro dia do ciclo, né? Então, ontem, meu Deus, eu queria matar alguém porque eu tava muito irritada. Então, até minha menstruação descer... eu me sinto muito assim, sabe? Então, como isso influencia, né? Como esses hormônios que dentro do meu corpinho influenciam no meu humor, vão influenciar, se eu não cuidar, né? Nas minhas relações sociais, sabe? Então, daqui a pouco, eu vou brigar com alguém, eu vou falar alguma besteira por causa disso, por causa de uma coisa, um hormônio que tá passando dentro do meu corpo. Então, ter a noção disso me faz, assim, com que eu tenha uma consciência, assim, poxa, Sibeli, hoje fica mais na tua, não fica, sabe, não fala aquilo que tu queria falar pra aquela pessoa. Deixa passar, né? Então é muito interessante fazer essas percepções, né? Seja do que tá passando fora, seja dos planetas, seja alguma coisa interna mesmo, os hormônios, né? Então tá, gente, esse vídeo tá bem grande. Beijinho, até amanhã.